Deus, bom dia na verdade, né? Tá escuro aqui, tá vendo? Esse clima um pouquinho aqui mais lúgubre é porque agora há pouquinho aqui estourou um transformador de energia pertinho aqui da minha casa e nós no momento ficamos sem energia. Tô aqui com o celular tá carregado, 4G da internet suficiente para nós transmitirmos nossa live, mas infelizmente sem luz aqui para deixar o ambiente um pouquinho mais claro. Vamos esperar aí que alguém chegue para poder resolver esse problema, né? Mas eu creio que dá para nós termos a nossa live aqui hoje, ainda que um pouquinho mais escura aí de luz, mas suficiente para nós sermos iluminados pela palavra de Deus, né? Bom dia, Wellington, bom dia, Ivan, bom dia, Herô, Ana Cláudia, bom dia, Dona Cota, Jesus abençoe vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, aos pouquinhos vamos chegando. Bom dia, Luiz, Jesus abençoe sua vida. Então, tomei até um susto agora há pouco aqui com esse barulho, deu uma explosão, fez um barulhão, e aí as luzes apagaram, eu fui ver, parece ser o transformador que estourou ali na rua. Então vai ficar assim um pouquinho mais escura a nossa imagem hoje, mas dá pra gente se comunicar. Bom dia, Jeane, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Jonéia, bom dia, Jesus abençoe sua vida. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Nós vamos continuar nossa leitura no livro do profeta Amós. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Amós, capítulo 6. Antes de nós lermos, nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe esse nosso momento. Bom dia, Sandra, Jesus te abençoe. Orando a Bíblia é um momento de nós lermos um capítulo, um trecho da palavra de Deus e orarmos aquilo que mais nos parece importante, relevante ali naquele texto, como algo que Deus está direcionando no nosso coração para orar, para clamar. A Bíblia nos ensina a orar através daquilo que ela considera relevante e a Bíblia nos ensina a orar com as orações que ali estão presentes também. Bom dia, Thaisa. Seja bem-vinda, Jesus te abençoe. E cada vez que nós vamos lendo mais a Bíblia, mais esses princípios, mais essas orações vão entrando no nosso coração e moldando a nossa vida espiritual. Estamos chegando no final do ano, já vamos entrar em dezembro daqui a pouco, e aí fica o nosso apelo, o nosso desafio pessoal para o próximo ano, de você entrar no compromisso pessoal de fazer uma leitura bíblica anual. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Renata. Não que ler a Bíblia anualmente é melhor do que ler a Bíblia em 2 anos ou ler a Bíblia em 3 anos, né? No sentido de que quem faz isso é melhor do que o outro. Bom dia, Dona Vilma. Mas a leitura anual, quando torna-se um padrão, quando torna-se uma prática do cristão, ela vai fazendo com que os textos bíblicos entrem mais nas nossas entranhas, na nossa pele, nos nossos poros, fazendo com que nós aprendamos mais, vivamos mais, absorvamos mais as verdades nele contidas. Então, a leitura bíblica anual é um tipo de leitura. Você pode e deve ter mais de um tipo de leitura bíblica anual. Um primeiro modelo é esse, você lê a Bíblia durante o ano todo, e essa é uma leitura de alimento, uma leitura de fortalecimento espiritual. Você vai lendo e essa palavra vai fortalecendo você. Bom dia, Elbert. Seja bem-vindo, meu irmão. Quanto tempo? Jesus te abençoe. Ana Cláudia, bom dia. Bom dia, Eunice. Bom dia, Bia. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Bom dia a todos aí. Então, essa é uma maneira de ler. Você lê anualmente 4 capítulos por dia e você vai estar sempre purificando o seu coração, tá? Vai estar sempre lavando a sua alma com a palavra de Deus. Uma outra forma de leitura é a leitura devocional. Você pode aliar a leitura anual com a sua leitura devocional, mas você pode ter ali um momento no seu dia de estar lendo devocionalmente algum livro, algum bloco da palavra de Deus para o seu próprio aprendizado. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Vanessa, bem-vindas.
E você pode também fazer leituras sistemáticas da Bíblia. Em algum momento do dia também, estudar algum tema bíblico ou estudar alguma passagem minuciosamente. Então, durante o ano todo, você terá várias oportunidades de ler a Bíblia. Bom dia, Carlão. Seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Sendo assim, então, você pode variar sua leitura bíblica anual. Uma forma de você estar fortalecendo, alimentando sua alma. Mas a leitura bíblica anual é um modelo que te ajuda a manter um ritmo, manter um padrão, manter uma sequência, te dá propósito, dá finalidade para você direcionar a sua leitura bíblica. Então, 2024 está aí chegando. Oramos para que nós possamos ter uma leitura bíblica continuada e nós possamos aceitar o desafio de lermos a Bíblia juntos. Então, já coloque aí nos seus planos para o ano novo. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar pelo nosso dia, vamos orar pela semana, vamos orar por nosso tempo aqui de leitura bíblica. Peço, Senhor, para que desperte isso no seu coração. Vamos orar por isso, para que Deus desperte no nosso coração prazer e interesse pela leitura da palavra de Deus. Vamos juntos? Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa manhã que o Senhor nos concede e pela palavra do Senhor que agora iremos ler. Ela é viva e eficaz. A palavra, Deus, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Enquanto lemos aqui, Deus, alguns trechos da Tua palavra nessa manhã, pedimos que o Senhor não somente desperte nosso entendimento, nos ilumine os olhos, mas também, Deus, aumente em nós o interesse por ela, a inclinação por ler mais essa palavra, por, ó Deus, colher os seus frutos, por ser moldados por ela, purificarmos nossa vida através dela, encontrarmos, ó Deus, transformação e esperança para nós, ó Deus, na palavra do Senhor. É o que oramos nessa manhã, colocando diante do Senhor nosso dia, esse tempo agora tão abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Hudson, bom dia, Beth. Sejam bem-vindos. Amós, capítulo 6, é o nosso texto de hoje. Nós não iremos ler todo o capítulo, mas alguns pontos aqui, onde o profeta associa a corrupção de Israel, mais uma vez, a destruição iminente que estava vindo. O profeta é alguém que está anunciando, é alguém que está proclamando, é alguém que está chamando a atenção para algo importante que Deus vai fazer e conclamando o coração do povo a alguma transformação. Ele já falou dos problemas, das causas, das ameaças terríveis que Deus tem para o seu povo. E agora, mais uma vez, aqui agora no capítulo 6, o profeta chama atenção para um dos problemas do povo, que é um problema universal, atemporal, e do qual fluem os nossos outros problemas no pecado. Do qual fluem os outros pecados, que é o pecado do orgulho. O orgulho, especialmente o orgulho espiritual, o orgulho com relação às coisas santas ou ao valor delas, nos cega. Nos cega para aquilo que nós realmente somos, para quem Deus é e para onde nós estamos indo. Bom dia, Joyce. Seja bem-vinda. Então, por causa de orgulho, casamentos se desfazem. Por causa de orgulho, famílias se dividem. Por causa de orgulho, nós sofremos prejuízo. Por causa de orgulho, nós sofremos da carne. Por causa do orgulho, nós nos afastamos de Deus. E aqui o versículo 1 do capítulo 6 de Amós diz assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Então ele está falando assim: ai daqueles que ficam à vontade em Sião, sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações. Então o judeu ele tinha um orgulho nacionalista
muito forte. Isso que ele está dizendo aqui, na minha versão NAA, até coloco aqui entre aspas. Bom dia, dona Débora, Deus abençoe você, graça e paz. Significa um pouco da fala do judeu. Então, entenda, se o judeu cresceu sendo ensinado que Deus escolheu a nação de Israel, dentre todas as nações, para ser o oráculo de Deus para o mundo, para enviar a ela a sua palavra e através dela o Messias, e que todos os povos eram gentios, ou seja, tinha que se tornar judeu para poder tomar a salvação, isso segundo a antiga aliança, o judeu cresceu com essa ideia de supremacia. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Então tinha um orgulho. Dizem aí os estudiosos, né, que os rabinos oravam agradecendo a Deus porque eles nasceram judeus e não nasceram mulheres, também tinha essa questão da supremacia masculina. Então o fato de ter nascido judeu era, ó, que bom, nasci na principal nação, nasci na mais importante nação, na nação mais santa do mundo. Então ele toma essa fraseologia, ele toma essa identidade nacionalista do judeu para expressar que através dela também havia nascido uma raiz de orgulho. E o orgulho cega. Bom dia, Warley, seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Bom dia, Maria. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. O orgulho, o grande problema do orgulho é que o orgulho cega. Você facilmente percebe o orgulho em outras pessoas, mas dificilmente percebe o orgulho em você mesmo. Então o orgulho é capaz de nos cegar. E ele vai mostrar aqui em alguns versos para quais áreas o orgulho nos cega. E também isso nos indicar como nós devemos orar para que Deus abra os nossos olhos. Para que Deus não nos deixe ficar cegos para essas coisas. E a primeira cegueira que o orgulho traz é com relação às consequências desse pecado. As consequências do pecado do orgulho. Ele diz no versículo 1, ai dos que andam à vontade, vivem sem receio, ou seja, sem preocupação, tá tudo bem, bom dia Tassiana, Jesus te abençoe. Né? Nós somos homens notáveis, nós estamos na principal das nações, então nós estamos seguros. O orgulho cega a pessoa para as consequências do pecado. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. No verso 3 ele diz, vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Olha que palavra sábia de Deus através do profeta. Aqueles que pensavam que o dia mau estava longe, né? Não, o juízo, né? O castigo de Deus, isso aí está muito para frente ainda. Mas por causa disso, eles estavam cegos, estavam atraindo para si o trono da violência. O que era o trono da violência? Era as nações, ou a nação que Deus usaria para poder punir o seu povo, para poder trazer destruição sobre o seu povo. A dona Débora pediu oração pela Luciana para o governo liberar o remédio para o câncer, né, o remédio que ela toma para o câncer. Nós já oramos pela Luciana aqui, vamos continuar orando para que Deus abençoe e abra as portas aí desse remédio. Bom dia, Mara, Jesus abençoe sua vida. Deixa eu pegar uma caneta aqui, irmãos, que nessa explosão do transformador que teve aqui perto, acabei não pegando a caneta, só um momentinho. Prontinho. Deixa eu anotar aqui o pedido da nossa irmã, dona Débora. E sempre lembrando que enquanto nós falamos aqui do texto bíblico, distribuímos o nosso motivo de oração aqui do texto, você também pode compartilhar o seu motivo de oração aí no nosso chat, como fez nossa irmã, dona Débora. Vou anotar aqui para nós orarmos no final. Bom dia, Mara. A Mara também pede oração.
pelo trabalho do Juninho. Vamos orar, Mara. Continua orando pelo Juninho. É Lucina, isso mesmo, Débora. Verdade, eu falei Luciana, é Lucina. Deus abençoe o trabalho do Juninho. Muito bem. Então, essas pessoas achavam que estava tudo distante, estava tudo longe, e com isso eles estavam só se aproximando do juízo. Aí no versículo 7, ele diz assim: portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se embriagar. O povo vivia festejando, celebrando, sem preocupação. Nós somos a principal nação, nós somos os mais santos, nada de mal vai nos acontecer. E Deus fala com eles: vocês não são os primeiros a serem levados cativos. O orgulho nos cega para as consequências do pecado. Beth pediu oração, e a Ana também. A Beth pede oração pela saúde da Rita, que vai fazer cirurgia de varize, mas é considerada de risco, porque ela tem problema cardíaco. Então vamos orar por essa cirurgia. Orar por ela. E a Ana pede para orar por sua casa. Bom dia, André. Bom dia, Isabela. Sejam bem-vindos. Jesus abençoe. Eunice pede oração pelo Davi, seu sobrinho que sofreu um acidente, foi atropelado, está internado. Está em observação neurológica e ortopédica. Ivan, bom dia. Pelas atividades profissionais da semana, incluindo reuniões, novos projetos e viagem ao sul de Minas. Vamos orar, Ivan. Muito bem. Isabela também tem um pedido de oração. Oração pelo avô do Bruno. É Adenolia mesmo, né? O nome dele, Adenolia, 96 anos, e está muito... É a avó, não é a avó não, perdão. Adenolia, 96 anos, e está muito debilitada. E pelo procedimento cirúrgico do Bruno na quinta. Vamos orar então pela avó do Bruno. 96 anos. Muito bem. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Os que entraram agora, nós estamos em Amós capítulo 6, tá bom? Vendo como o orgulho nos cega. Primeiro, para os efeitos do pecado, para a consequência do pecado nas nossas vidas. Então, às vezes, nós já estamos colhendo a consequência do pecado, mas o orgulho não nos deixa ver. Você não viu isso? Pessoas assim estão se afundando, tendo problema atrás de problema, e o pecado está diretamente ligado com aquilo, o estilo de vida, o jeito da pessoa, as práticas que ela está cometendo ali contra Deus, mas quando alguém conversa, quando alguém fala, não assume, não adianta. O orgulho cega. O culpado é o mundo, o culpado são as pessoas, o culpado é o sistema, os culpados são o chefe, o culpado é o motorista da frente, mas o culpado nunca é você. O culpado nunca é os nossos pecados. Isso acontece por causa da cegueira que o orgulho traz. O orgulho nos cega. O orgulho não nos deixa ver como nós realmente somos com relação às nossas práticas e nos cega para as
perigosas, destruidoras, nefastas consequências do pecado, inclusive para com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o pecado não tem consequência só com a sua vida, o pecado também tem consequência com as pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que nós mais amamos. E o pecado nos cega para isso. Não nos deixa ver o mal que nós estamos fazendo para o próximo, o mal que nós estamos fazendo para as pessoas que nós amamos. Nós ferimos, nós magoamos, muitas vezes tratamos mal e não conseguimos ver por causa do pecado. Isso aqui é um exemplo clássico. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa criticista, porque ser crítico é uma habilidade, é uma característica positiva de ter critério, de ter julgamento com relação a todas as coisas. Mas o criticista, ele é a pessoa que está sempre colocando defeito em tudo e em todos. Então imagina uma pessoa criticista, pessoa que está sempre com palavras duras e ásperas com todos, com suas críticas. Bom dia, Augusto, Jesus te abençoe. O que naturalmente vai acontecer é que as pessoas vão começar a se afastar dela ou dele, e nesse ponto ela vai se tornar uma pessoa solitária. E se você conversar e falar, a cegueira do orgulho muitas vezes fala que não, são os outros que são errados, são os outros que são ruins. E a consequência é que ela se torna cada vez uma pessoa mais sozinha, com menos amigos. A consequência natural do seu pecado é que o orgulho cega para que ela enxergue. Então Amós faz esse alerta. Cuidado com o orgulho do pecado e como o orgulho pode nos cegar. Bom dia, Nanda. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Outra área que o pecado nos cega, que o orgulho nos cega, é com relação ao nosso relacionamento com Deus, ao esfriamento do nosso relacionamento com Deus. O verso 8 ele diz assim: o Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor dos exércitos diz: eu detesto o orgulho de Jacó. Eu odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Bom dia, Eneida. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, quando Deus vê o orgulho, Deus não tolera o orgulho. O orgulho é algo que Deus não suporta, que Deus não permanece do lado. Então ele fala: eu vou abandonar a cidade. Eu vou abandonar essas pessoas por causa do orgulho. Esses palácios suntuosos, essas casas maravilhosas, essas roupas de primeira linha, essas imagens tão bem trabalhadas, Deus fala: isso não me chama atenção. Eu não estou nesses lugares, eu não estou com essas pessoas. Não porque um palácio, não porque uma casa bela, não porque roupas bonitas, não porque a aparência bem cuidada seja algo que ofenda a presença de Deus, mas porque muitas vezes, nesse caso, o caso aqui de Israel, era motivado pelo orgulho, era motivado pela vaidade, pela vontade de se tornar melhor do que os outros. E Deus fala: eu não estou nisso, eu não estarei no meio disso. Quantas igrejas são suntuosas, quantas igrejas são belas, quantas igrejas têm uma forma, um estilo belo e maravilhoso, e Deus fala: não estou lá, eu não estou lá, eu não estou no meio deles. E não estar na presença de Deus é uma terrível consequência do orgulho, porque onde está o orgulho não há espaço para Deus. Onde há o orgulho, só há espaço para nós mesmos. O orgulho toma o trono do coração. O orgulho passa o verniz da vaidade sobre os nossos olhos. O orgulho coloca o homem no centro. O orgulho exalta as nossas vaidades. Bom dia, Uquias. E o orgulho nos cega para nosso afastamento de Deus. O orgulho nos cega para nossa frieza espiritual. Faça um exercício pessoal. Primeiro, de olhar para a sua vida espiritual. De fazer um balanço do seu relacionamento com Deus. Você consegue perceber que a tendência
do seu relacionamento com Deus é esfriar? Você consegue perceber que talvez nos primeiros anos, nos primeiros meses da sua conversão, o seu fervor era maior, a sua sede, fome por Deus era mais intensa, e que agora você consegue passar períodos talvez um pouco mais longos, longe de Deus, sem isso te afetar tanto emocionalmente ou visivelmente? Agora faça outro exercício. Olhe para a história. Olhe para os exemplos dos grandes homens e mulheres que já andaram com Deus. Avivalistas, missionários, pastores do passado que nos antecederam. Não nos parece que eles tinham um comprometimento com Deus maior do que o nosso, do que a nossa geração? Agora faça um terceiro exercício. Olhe para os homens e mulheres da palavra de Deus, de como eles andavam com Deus, dos milagres que eles viviam, da intimidade do relacionamento que eles tinham com Deus. E comparado com o seu, não parece que existe um abismo de distância entre um e outro? Agora, para colocar a colher de pau, né? Colher de cal, né? Olhe para o relacionamento de Jesus com o Pai. Olhe para a vida de Jesus. Nós estamos infinitamente distantes. Bom dia. Entrou uma Amós aqui. Bom dia, Amós. Deus te abençoe. Nós estamos lendo o livro do profeta Amós aqui. E ao olhar para a nossa vida, nós vamos perceber como o nosso relacionamento com Deus está muito aquém. Como nós deveríamos estar mais próximos, mais íntimos, mais desejosos pela presença do Senhor. Por que nós não vemos isso? Porque o orgulho nos cega. Porque o orgulho nos cega. Porque você tira um dia para ler e orar e se sente impactado pela palavra de Deus, e você se emociona, e você fica feliz, e você acha que você já é o maior crente do mundo. Porque você faz um jejum durante alguns períodos por alguma causa, você já acha que não precisa de mais nada naquela semana. Às vezes o orgulho nos cega para o nosso relacionamento com Deus. Nos cega para as consequências do nosso pecado e nos cega para o nosso relacionamento com Deus. E finalmente o orgulho nos cega para a extensão da nossa própria força. O orgulho nos cega para quem nós realmente somos. O orgulho sempre nos faz nos ver bem melhor do que nós somos. Nos dá uma visão ilusória do nosso poder, da nossa glória, de quem nós somos. O texto, no versículo 13, o profeta diz: vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Eles tiveram algumas conquistas militares, mesmo no período de afastamento deles de Deus. E Deus permite que mesmo pessoas que não estão andando com Ele conquistem algumas coisas, tenham algumas vitórias, recebam algumas bênçãos. E muitas vezes, por causa disso, elas acham que o mérito é delas. Bom dia, Denis. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Muitas vezes elas acham que o mérito é delas. Tá vendo? Olha o carro que eu comprei. Olha o emprego que eu conquistei. Fui eu que fui lá na entrevista e eu fui assim muito bem na entrevista. Eu dei um show na entrevista. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E por causa disso eu acho que eu sou bom. Eu acho que o mérito é meu. Esquecemos que o apóstolo Paulo nos fala, que se nós recebemos algo, por que nós agimos como se nós não tivéssemos recebido? Não, pastor, mas é porque eu tenho um dom, eu canto muito bem. Você usou a palavra certa, dom, alguém te deu. Isso não é seu. Isso não tem a ver com seus méritos. Não, porque pode deixar comigo que eu resolvo. Quando cai na minha mão, eu resolvo tudo. Esse povo é muito mole. Eu que resolvo as coisas aqui nessa empresa. Por que você resolve tudo? Quem te deu essa habilidade? Ao invés de falar isso, nós não deveríamos falar graças a Deus. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. Nossa, graças a Deus, pela graça de Deus, eu consegui ir bem nessa entrevista e fui chamado para a próxima fase. Pela graça de Deus,
estava acontecendo um tumulto lá na empresa e Deus me deu graça. Eu consegui enxergar o problema e Deus iluminou minha mente para poder encontrar uma solução e resolver aquele negócio ali. Então, eu já falei, né, nós já falamos nos nossos estudos do PG sobre o pecado do orgulho, no nosso estudo dos pecados intocáveis, e o autor conta o exemplo que às vezes, até falando uma coisa boa, que realmente pode ser falada, nós podemos colocar orgulho nela. Ele fala que esse autor, né, o Jerry Briggs, ele fala que na família dele eles tinham o hábito de mandar cartas uns para os outros, família para família, no período do Natal. E aí era comum, às vezes, alguém colocar assim: olha, meu filho fulano passou em primeiro lugar na faculdade mais importante dos Estados Unidos. E minha filha fulana foi a primeira no balé. E o meu outro filho foi o primeiro nos esportes. E as pessoas lerem aquilo e ficarem com uma certa repulsa por parecer um discurso orgulhoso. Bom dia, Maria José, Deus te abençoe. A Jane agradece pela alta da irmã. Vamos orar por isso, agradecendo, né, Jane? Graças a Deus. Alta da irmã. A Arilma. E aí ele fala no livro assim, ao invés de falar isso, olha, fulano foi o primeiro, ciclano foi o primeiro, ciclano foi o melhor da turma. A gente poderia escrever: olha, esse ano foi um ano muito abençoado, Deus foi muito gracioso conosco, pela graça dele, ele encorajou meu filho mais velho, ele se dedicou aos estudos, pela graça de Deus ele se esforçou, né, e recebeu ali a bênção de Deus de ter o primeiro lugar na turma. Nós estamos tão felizes com isso, agradeço a Deus junto com a gente. Então você coloca a glória, a evidência toda em Deus, não em você mesmo. Mas o orgulho, ele nos cega para isso. Ele começa a enxergar padrões na nossa vida e imaginar que isso tem a ver com a gente. E se esquece que é Deus que dá todas as coisas, que dele vem todo dom perfeito. Por isso que Deus vai trazer sobre Israel, diz o versículo 14, uma outra nação para o oprimir. Uma outra nação para o machucar, para o ferir, para o levar cativo. Por causa da cegueira do orgulho. Renata pede oração para que o Senhor dê sabedoria em algumas decisões que tem que tomar essa semana. Vamos orar, Renata. Sabedoria. Então esse capítulo de hoje, ele nos leva a refletir para perceber se nós não estamos de fato cegos pelo orgulho. Se o orgulho não nos tem cegado pelas suas consequências, nós temos sofrido, já temos colhido e não temos percebido, que é fruto do nosso pecado, que o orgulho nos cegou. Devemos orar para que o orgulho não nos cegue para o nosso relacionamento com Deus. Talvez tenha se esfriado, tenha se afastado, tenha diminuído por causa do pecado e o orgulho tem nos cegado. Devemos orar para que o pecado do orgulho não nos cegue para quem nós realmente somos. Para a gente não deixar de enxergar que nós somos pó, que nós dependemos totalmente de Deus e não nos faça pensar de nós além do que convém. Nós achamos que somos melhores porque fazemos uma coisa boa ou tivemos algum bom resultado, mas possamos dar sempre glória a Deus em tudo. Vamos orar por isso, para que nesse dia você tenha uma atitude humilde, uma postura humilde diante de Deus e dos homens. Dependa de Deus para tudo e possa vencer o pecado do orgulho. A Eunice colocou aqui: a saudade de você, Renata. Apareça lá na nossa comunidade de fé e nós nos fazer uma visita. Vai ser uma bênção mesmo. Deus abençoe sua vida, Renata. Vamos orar por esses motivos e pelos pedidos que nós colocamos aqui. Se você puder, onde você está aí, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra que nos alerta para o pecado do orgulho. Senhor, nós carecemos da graça do Senhor o tempo todo, mas o orgulho nos cega para os efeitos do pecado, nos cega para o nosso distanciamento com o Senhor e nos cega para enxergarmos quem nós realmente somos. Nos ajude a ver, Deus, essa verdade, nos ajude a andar em humildade na tua presença, nos ajude, ó Deus, a vencer o orgulho
e abra os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, ver as coisas como elas realmente são. E assim, com humildade, nos aproximamos da Tua presença para clamar, ó Deus, pela vida da Lucina, ó Deus, cunhada da nossa irmã Dona Débora, que tem um tratamento de câncer, ó Deus, tão sério, que precisa de um remédio, Deus, que é absurdamente caro, mas que ela tem direito, através, Deus, do governo, para receber. Que o Senhor abra as portas, Deus, facilite, desenrole, ponha, Deus, compaixão nas mãos daqueles que têm autoridade para poder resolver esses problemas, para que a nossa irmã, Deus, possa receber essa bênção, essa dádiva, e ela possa ter seu tratamento efetuado, a sua saúde restaurada e a sua dignidade estabelecida. Oramos, Deus, pelo Juninho, nosso querido irmão, pelo seu trabalho, que haja, Deus, procura, que haja, Deus, pessoas fazendo orçamento e pedido, Deus, para que ele possa trabalhar, exercer sua profissão. Ele, a Mara, a Dudinha, possam, ó Deus, ter a vida tranquila, abençoada, cuidada pelo Senhor, em todas as áreas, Pai. Oramos pela cirurgia da Rita, amiga da Beth, Deus, ali que a Beth colocou, porque é uma cirurgia de risco, em virtude dos seus problemas cardíacos. Pedimos que o Senhor abençoe a sua vida, a sua saúde, seu coração, e que ela possa, Deus, sair dessa sala de cirurgia, Deus, restaurada, curada, pronta para uma recuperação, abençoada na presença do Senhor. Oramos, ó Deus, pela casa da Ana. O Senhor a conhece, o Senhor sabe, Deus, do que está vivendo ali na sua família. O Senhor dê a eles paz, alegria, harmonia, salvação, cura, restauração, bons relacionamentos, vindo da parte do Senhor, ó Deus. Oramos também pelo Davi, Pai, sobrinho de Eunice, atropelado nesse final de semana. Deus, está em observação no hospital. Deus, que o Senhor abençoe, que não tenha acontecido nenhuma sequela, Deus, séria na sua vida. Que ele, Deus, possa ser tratado, que tenha tratamento para tudo que ele está passando. Ele possa se sentir melhor. O prognóstico dos médicos, Deus, seja positivo, esperançoso. E logo ele possa estar em casa, plenamente recuperado, Deus, para a sua vida, para as atividades que o Senhor conceda a ele. Oramos também, ó Deus, pela semana de trabalho do seu Ivan, reuniões, viagens, projetos. O Senhor dê a ele sabedoria, capacidade do alto, para tudo que ele colocar a mão, Deus, possa ser bem sucedido, para a glória do teu santo nome. Oramos, ó Deus, pela a avó do Bruno, de 96 anos, que Deus está muito debilitada. O Senhor, Deus, dê a ela fortalecimento, renovo, boa qualidade de vida, saúde do Senhor, ó Deus. E também abençoe a vida do Bruno, Deus, essa cirurgia que ele vai fazer na quinta-feira. Deus, que o Senhor tranquilize seu coração e que a junta médica, os médicos ali, os enfermeiros estiverem reunidos nessa cirurgia, possam ser conduzidos pelo Senhor. E, Deus, no final, ele possa agradecer ao Senhor por essa bênção. Uma cirurgia bem sucedida e um resultado, Deus, de acordo com o esperado. Oramos, ó Deus, pela Jeane, pela sua irmã Arilma, agradecendo a Deus porque ela recebeu alta daquela internação e agora a sua recuperação possa avançar dia a dia, mais e mais, para a glória do Senhor. E oramos pela vida da Renata, Deus, para que o Senhor a dê sabedoria, Pai, nas decisões que ela tem que tomar essa semana. Teu servo Salomão pediu, o Senhor deu abundantemente. A palavra do Senhor disse: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então abre as portas da graça, derrama sabedoria sobre a vida da tua filha e que ela possa tomar as decisões mais acertadas que glorifiquem o teu santo nome. Abençoe nossas vidas, nossa terça-feira, relacionamentos, nos dê humildade, livre-nos da cegueira do orgulho e que possamos glorificar o Senhor com a nossa vida. É o que oramos, te pedindo, te agradecendo, te louvando no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Andréia, bom dia, Jesus abençoe. Arilma, Jesus te abençoe. E Fábio Dias, Deus abençoe sua vida, tá bom? Boa terça-feira para você. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até lá. Tchau.